Em nome de Cristo Jesus, o nosso professor de matemática. Amém. A matemática é conhecida como a ciência exata. Nela não existe erro. 1 mais 1 é 2, 7 menos 3 é 4, 5 vezes 2 é 10, 9 dividido por 3 é 3. Toda criança aprende isso desde cedo. E nós sabemos que por toda a nossa vida, a matemática é algo que se faz presente. Estamos sempre somando, diminuindo, multiplicando, dividindo coisas na nossa vida. Estamos sempre fazendo contas. Quer seja o salário para pagar as contas, quer sejam moedas para a gente comprar um pão na padaria, quer sejam pontos do nosso time no campeonato. Enfim, os números fazem parte da vida de todos os seres humanos. Mas o que a gente sabe é que os números sempre são exatos, os números sempre são corretos. Mas será que isto também vale para Deus? Não somos nós que temos um Deus do impossível? Um Deus que é capaz até mesmo de contrariar a lógica e a exatidão até mesmo dos números matemáticos? Quando eu estava ainda na faculdade de teologia, na UBRA, lá em Canoas, nós tínhamos um professor de filosofia que na primeira aula ele disse como seria feita a avaliação daquela turma de teologia. Ele disse que se numa prova nós respondêssemos que 2 mais 2 fosse igual a 5, ele iria nos dar uma boa nota porque, afinal de contas, pelo menos nós sabíamos que se tratava de números. Mas se nós respondêssemos que 2 mais 2 era igual a verde, bom, daí nós estaríamos bem fora do caminho e ele não poderia nos dar uma boa avaliação. E esta analogia, ela logo me veio à mente ao pensar no que o professor de matemática Jesus vem nos ensinar na leitura do Santo Evangelho de hoje. Nós temos um Deus que soma. Quando nós olhamos com calma todo o contexto bíblico dessa passagem de Marcos, nós vemos que Jesus, ao saber da morte de João Batista, ele sentiu tristeza e procurou ficar sozinho. Ele quis vivenciar o luto que em seu coração estava sentindo. A natureza humana de Jesus sentiu a dor da perda de um ente querido. Mas Jesus, ele viu que maior do que o luto pela morte de alguém querido, era a ânsia das pessoas pelo seu Salvador. Diz o texto que uma grande multidão seguiu Jesus por terra até o lugar aonde ele foi. E Jesus teve compaixão daquelas ovelhas que procuravam pelo seu pastor e ele atendeu aquelas pessoas. Mas não eram algumas pessoas, era uma verdadeira multidão. O texto bíblico fala em 5.000 homens e nós sabemos que ainda tinham mulheres e crianças. Nós podemos estimar algo em torno de 10.000 pessoas na presença do Filho de Deus. Por que isto? Porque o nosso Deus é um Deus que soma. O nosso Deus, ele ia somando a cada novo dia os que tinham fé de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador. E Deus, ele sempre gostou de somar. Deus olhou para Adão sozinho e disse, este sozinho não é um bom número. Vamos tirar uma das costelas de Adão e vamos tornar este em 2. E assim Deus criou homem e mulher. E sim, não era mais eram 2. Mas ao mesmo tempo, estes 2 seriam 1. 1 é igual a 2 e 2 é igual a 1. Confuso, não é mesmo? Mas não na matemática perfeita de Deus. A gente vê em um outro momento, o servo do profeta Eliseu ficou apavorado quando ele viu um grande número de soldados sírios cercando a cidade. Mas o profeta Eliseu, ele ora e pede para que Deus permitisse ver que ele, o Senhor, estava ali, somando incontáveis anjos em favor do seu povo para a batalha. A gente vê Jesus, ao começar o seu ministério, chamando primeiramente Pedro e o seu irmão André. Mais à frente, nós vemos ele chamando Tiago e o seu irmão João. E assim Jesus foi somando, de um por um, Mateus, Filipe, Bartolomeu, Tomé, o outro Tiago, Simão, Tadeu e Judas Iscariotes. Jesus começou com 2, somou mais 2 e depois somou mais 8, tendo assim os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. E assim foram sendo somados seguidores a Jesus. E assim como relata o evangelista Lucas no livro de Atos, a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Mas o nosso Deus também é um Deus que diminui. Nas aulas do nosso professor de matemática Jesus, nós aprendemos também a diminuição. Mas no ensino de Jesus só existe uma única conta de diminuir. O que Deus permitiu que diminuísse foi a vida do seu próprio Filho na cruz,
para trazer assim a salvação para todos. O próprio sumo sacerdote Caifás, ele disse: será que vocês não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que a nação toda seja destruída? Todos menos um. Nós todos, menos o Filho de Deus. O Salvador que morreu para ir diminuir os nossos pecados a zero. O nosso Redentor, ele foi capaz de apagar totalmente os nossos erros e manchas do pecado. Nos tornou mais uma vez puros e santos por meio do seu sangue. Nós somos os responsáveis por este sinal de menos. E quantas vezes nós continuamos a colocar um sinal negativo na nossa relação com Deus? Quantas vezes nós não permitimos que Deus some oportunidades que Ele coloca em nossas vidas? É preciso que cada cristão pare e reflita. Será que eu sou um sinal de menos no meu relacionamento com Deus? Nós falhamos, sim, muitas vezes. E quando isso acontece, nós corremos o risco de ficarmos negativos quando a conta chegar no final. E cuidado, porque um sinal de negativo na sua fé, no dia do juízo, irá resultar na condenação eterna. E é por isso que nós lembramos que o nosso professor Jesus, ele também ensina que o nosso Deus é um Deus que divide. O nosso Deus é um Deus de amor que quer somar na nossa vida, sim. É um Deus que, para somar na nossa vida, ele subtraiu da equação a sua condição exclusiva de divindade, quando ele se humilhou e se encarnou entre nós como um homem, para assim nos trazer a salvação. E como bom professor que é, agora então ele ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele ensina também que vai existir um momento onde este caminho vai ter uma divisão. Ele vai ser separado. Um caminho aonde Jesus ensina que no juízo final será o momento onde ele voltará do céu para desta vez cumprir o seu papel de juiz justo. Onde o sinal que ele vai trazer será um sinal de divisão. Ao falar sobre o dia do juízo final, Jesus diz: todos os povos da terra se reunirão diante do Filho do Homem, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí a pergunta: você vai ser uma ovelha ou será um cabrito no momento da divisão? Será alguém que sabe que sim, passará por dificuldades nessa vida, sofrimentos, angústias, mas estará sempre ouvindo a voz do bom pastor Jesus, estará sempre buscando acolhimento e forças na sua presença, com a garantia de que por fim vai estar no lado direito? Ou será que você será alguém rebelde que prefere seguir os seus próprios passos, os seus próprios desejos, aproveitar de tudo que o mundo oferece e ao final estar no lado esquerdo, do lado dos cabritos? A divisão acontecerá. E desde agora Jesus nos alerta para que nós não estejamos do lado errado. E por fim, Jesus, o professor de matemática, nos ensina o último sinal que falta na aula, o sinal da multiplicação. O relato do evangelista Marcos hoje ele nos mostra um cenário totalmente desfavorável para esta ciência exata que surgiu entre os homens, a matemática. Os discípulos, vendo que o dia estava acabando, que toda aquela multidão de pessoas estava em um lugar deserto, disseram a Jesus para que os mandasse embora, para que houvesse tempo deles comerem alguma coisa antes da noite chegar. Mas Jesus ele ignora o conselho. Jesus não aceita e decide então testar os seus discípulos. Ele testa para ver até onde iria a confiança deles na divindade do Filho de Deus. E ele pede então que os discípulos deem um jeito de conseguir comida para todas aquelas pessoas. Os discípulos tentaram, e talvez eles até tenham comentado entre eles: o Mestre Jesus só deve estar louco. Somente se multiplicarmos isto que nós temos para que todos possam comer. E então eles voltam a Jesus e dizem: Mestre, tudo o que conseguimos foi isto: 2 peixes pequenos e 5 pães. E eis que o verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele então toma para si a responsabilidade e mostra o sinal de multiplicação. Porque Jesus multiplica o alimento. O nosso Deus do impossível, o nosso Deus de milagres, ele mostra que para ele a matemática não é de fato uma ciência exata. Na matemática de Deus, todos conseguem comer o suficiente para ficarem satisfeitos e chega até mesmo a sobrar comida. O sinal da multiplicação esteve presente desde o início, quando Deus ordenou os animais terrestres, os peixes, as aves e finalmente ao ser humano para que se multiplicassem.
que 2 virassem 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até que enchessem a terra. Multiplicar. Este é o sinal que o professor de matemática Jesus quer deixar para nós neste dia de hoje. Um sinal que pode provar que ele é um Deus de coisas impossíveis. Um Deus que está multiplicando as oportunidades que temos de ouvir a sua palavra. Um Deus que está diariamente multiplicando as suas bênçãos em nossas vidas. Um Deus que quer o nosso testemunho, para assim multiplicar as chances dos descrentes virem até ele e assim receberem a salvação. Multiplicar é o que Deus fará com cada um de nós que permanecermos firmes até o fim. E esta multiplicação de Deus, ela não poderá ser expressa pela ciência exata que nós chamamos de matemática, nem mesmo por números. Será uma multiplicação da sua glória celestial, que ele repartirá conosco quando chegarmos à vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, para não perdermos as contas no caminho da salvação. Amém.